Então, a minha saudação a todos. Hoje aqui nosso vídeo aqui da segunda-feira, nosso grupo virtual aqui da segunda-feira. E vamos estar falando sobre o tema o propósito, que foi falado também no culto mundial de ontem à noite. Então, coloquei o título Descobrindo o Meu Propósito. Sempre é um tema importante para a gente falar, né? E hoje, então, a participação especial, que espero que seja normal até, né? Não seja só especial, que eles também possam entrar outros dias. Os irmãos aqui de Extremoz. Extremoz é um município da Grande Natal aqui, né? Amém? Então, saudar a todos aqui, irmã Luzia, o Sullivan, e também tem o irmão Júlio. O irmão Júlio, acho que caiu um pouco a internet dele, estava ruim ali. Daqui a pouco vai entrar mais gente. E, então, vamos começar fazendo uma leitura aqui, livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1, 5, que fala assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Outra palavra, vem agora Josué capítulo 1, versículo 7. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Então, convidar a irmã Luzia a fazer a oração inicial, depois vamos estar ouvindo 2 cânticos e depois um Nutri-Vídeo de hoje. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar Amém. em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo, nesta noite, Pai, estamos unidos aqui, ó Pai. Na tua palavra, Senhor, está escrito, Senhor, quando estiver 2 ou 3, lá eu estarei. Senhor, nesta noite, Pai, em primeiro lugar, nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, ó Pai, pelas nossas transgressões, ó Pai. Porque ainda somos filhos rebeldes, Pai, essa é a verdade, Pai. Ainda transgredimos, ó Pai, a tua lei e ainda não lhe obedecemos, ó Deus, porque somos duros, ó Pai, de coração. Nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, de teu Filho amado, Senhor Deus. Quebra, Pai querido e amado, essa dureza de coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faz uma renovação, Senhor, na nossa mente, Senhor. Visita, Pai, cada compartimento das nossas mentes, ó Pai. E vem, Senhor, tá fazendo uma faxina espiritual, Senhor, transformando-nos, ó Pai, conforme não nós queremos, ó Pai, mas sim conforme tu queres, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai querido e amado, que nós viemos ser filhos obedientes, ó Pai. Porque a bênção, Pai, ela está na obediência, meu Deus querido e amado. Ó Deus, faz, Pai, também uma faxina espiritual na nossa alma, Pai querido e amado, que não nos pertence mais, mas pertence a Ti. Transforma-nos, ó Pai, conforme a tua vontade, Senhor. Que nós viemos estar, Pai, conforme a tua vontade, Pai, não conforme nós quer. Que o Senhor venha colocar mais temor, Pai, em nossas almas, Pai, em nossos corações, em nossas mentes a Ti, Pai. Que o Senhor venha nos levar cativos, ó Pai, à obediência, Pai querido e amado. Em nome de Jesus, Pai, nos leva, Pai, a se consagrar, nos leva, Senhor, a se alimentar, a estar, Senhor, ligado na videira, participando da mesa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nos leva, Senhor, a estar unidos em uma só oração, em uma só comunhão, em uma só fé, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, rompa, Senhor, essas fortalezas, nos faz ser filhos tementes, filhos abençoados, ó Pai, que merecem, Senhor, as tuas bênçãos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, rompa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por cada um de nós, abençoa esta live, abençoa cada um que vai entrar, os que vão assistirem, abençoa, Pai, que o Senhor venha ser o milagre, que o Senhor venha ser a cura, que o Senhor venha ser a salvação, Pai, que essas pessoas necessitam, Pai, e que as pessoas venham estar, Senhor, sedentas, ó Pai, por ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus, por se alimentar da videira que é o Senhor, Pai, diretamente na Tua fonte, Pai, que nós venhamos ter ânimo, Pai, e paciência
e amor para meditar na tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, pois na tua palavra está escrito, Senhor, e conhecereis a verdade vos libertarás. O Senhor é a verdade, Senhor Jesus, e não há outra verdade além de ti, meu Deus. Em nome de Jesus está escrito na tua palavra, Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverás. Então que nós vamos viver, Senhor Jesus, através de ti, Pai, que o Senhor venha ser o nosso alimento, Pai, diário, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias, glórias, aleluias. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Então vamos louvar o Senhor. Amém. Há um trono glorioso no céu, é para lá que levanto os meus olhos. Lá está a esperança que consola e conforta. Estamos fartos de tanto desprezo. Há um trono glorioso no céu, é para lá que levanto os meus olhos. Lá está a esperança que consola e conforta. Faz minha alma gostar de ti. Faz minha alma gostar de ti. A riqueza está só em ti. Nada mais terei falta, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Faz minha alma gostar de ti. Faz minha alma gostar de ti. A riqueza está só em ti. De nada mais terei falta, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Esse próximo louvor diz para trazermos à memória tudo aquilo que pode nos dar esperança, tudo aquilo que Deus já fez em nossas vidas. É isso que nos dá esperança. Tudo aquilo que já foi feito nos tempos antigos, que é nos trazido a revelação por meio da palavra, também pode nos dar esperança. Devemos pensar somente nas coisas do alto, somente em Cristo Jesus, em nome de Jesus.
misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Manifestados com Ele em glória. Amém. 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 Saudar os irmãos aqui que entraram. Irmã Maria do Céu, Deus abençoe, minha irmã. E o irmão Anderson Firmino. Deus abençoe, irmão. Tudo bem contigo? Tudo bem, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Bom ter o irmão aqui. Amém. Amém. A gente vai assistir um vídeo agora, depois voltamos de novo. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão do céu. A paz do Senhor, irmão Sullivan. Deus abençoe a todos. Vamos ler uma palavra, Jeremias capítulo 1, verso 5, irmãos. Antes que eu te formasse no ventre. Antes que eu te formasse no ventre. Quem está falando é Deus. No ventre materno. Eu te conheci. Antes. Onde é que eu estava? Onde é que você estava? E como você era? Um espírito humano. Onde estava? Com Deus. Deus já nos conhecia antes de adentrar no ventre materno. Como você sabe, a concepção da multiplicação do homem e da mulher e o propósito de gerar filhos para Deus ocorre numa intimidade. Então,
O homem libera o espírito, a mulher libera o corpo. Quando os dois se unem, a alma é formada misteriosamente. E o coração começa a bater. E ali então já está o espírito. E aí as contaminações que já tem na gênese já começa a ser transmitida para aquele feto. E aquele feto já nasce em iniquidade, separado de Deus. Aquela criança vai nascer assim, porque a gênese trouxe contaminação. A bagagem está contaminada por causa do pecado. Amém? O óvulo não é responsável, com a casa de barro, por essas coisas. O homem é que libera a contaminação. Embora aquele ventre que vai gerar também está contaminado, mas não se mistura. A contaminação veio por causa da gênese. Da gênese. Amém? E aqui então, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Então Deus já nos conhece bem antes, né? Ele já sabe tudo sobre mim. Ele me conhece antes e agora. Ele continua sendo onisciente, conhecendo todas as coisas a meu respeito. Quando eu nasci, quando eu vivi no mundo, quando eu andei no mundo, quando eu fiz todas as porcarias, quando eu fiz todas as coisas certas, quando eu fiz as coisas erradas, ele já me acompanhava. Estava ciente, sabia o que eu pensava, sabia os planos que eu tinha, sabia tudo. Então, ele sempre participou da nossa vida. Eu é que não conhecia que havia a mão de Deus sobre minha vida, já na época da iniquidade e da queda. O apóstolo Paulo, quando perseguia a igreja, se considerava conhecedor de Deus. Mas vê que ele não conhecia nada de Deus. E não tinha a realidade de Deus. Então, veja bem, mas Deus já sabia que ele estava enganado. Deus já sabia que ele ia ser um vaso. Deus já sabia que ia usar muito ele. Claro, o Senhor é onisciente, já está tudo pronto. E aconteceu, Deus fez tudo o que queria com Paulo. Fez ele olhar para o passado dele e sentir muita vergonha, sentir muito arrependimento, muito constrangimento, porque chicoteou, matou, mandou prender cristãos que eram irmãos dele, na realidade. E tu imagina, assim como Pedro ficou muito mal para enfrentar Jesus depois da ressurreição, porque havia negado 3 vezes, assim eu creio que Paulo intensamente mais, né, sofreu esse constrangimento também, por ter presenciado no assassinato de Estevão ali e muitos outros. Então aqui o Senhor já conhecia Jeremias, estava lá, pulsando aquele coração no ventre daquela mãe, né? Estava lá, o Senhor já estava tudo pronto. Então, esse aqui, o Senhor disse assim, vamos cuidar todos os seus passos, porque eu tenho grandes planos com este vaso. Ele não sabe, mas eu sei. Olha só. Começa a transportar isso para a tua vida. Deus já te conhecia. Deus sabe tudo sobre a tua vida. Deus te acompanhou toda a vida intrauterina e a vida no mundo, no Egito. Ele já sabe tudo. Então, como comunhão precisa ter ciência de afetos mútuos, né? Ainda não podemos dizer que é uma comunhão. Há uma ciência sobre minha vida da parte de Deus. Eu não conhecia Deus. Nem sabia que Ele estava levando-me para aqueles caminhos tão tortuosos para me preparar para esse momento em que eu sirvo Ele hoje. Jeremias a mesma coisa. E aí ele disse, antes que saísse da madre te consagrei.
A palavra consagrar é separação para uso exclusivo do Criador. Ah, mas isso aconteceu logo que nasceu? Não. Mas ele já estava consagrado. A minha vida, eu tinha 30 e poucos anos, eu já estava consagrado, já estava marcado, Deus já tinha feito todos os planos, só ele sabia, eu não sabia. Que eu ia fazer tudo que fiz até agora, em 26 anos. Só Deus sabia, eu não sabia. Fiquei sabendo agora porque Deus fez eu fazer tudo que Ele planejou. É estranho. Quando a comunhão começa, é quando a gente vai para o batismo, quando nasce da água e do Espírito. Ali começa a comunhão com Deus. E essa comunhão, ela é progressiva, ela é lenta, ela é progressiva, mas lenta demais. Não por causa de Deus, é por causa da nossa estupidez natural. Por nossa burrice natural. Esse é o problema. Nossa obstinação, nossa vaidade, nosso orgulho, nossa soberba de sempre pensar que tenho melhores ideias, formas, maneiras de fazer as coisas. É o homem que é problema. Então, a gente demora por causa de nós mesmos. E veja como este Deus, que tem ciência de tudo, que me criou, e tem paciência, de como Ele me espera. Sabe que quando eu lembro disso, eu agradeço muito a Ele. Imagina se Ele inventa de me dar um chute, lá no primeiro ano de conversão, e me abandonar. O que eu era na minha vida, irmão? Um crente da graça, onde todos os mistérios de Deus ainda estão encobertos. Eu agradeço muito a Deus por isso que eu tenho hoje. Pela luz que Ele me deu, porque tudo que eu fiz foi porque Ele me capacitou, me proporcionou os meios para que eu fizesse. Houve uma época da ignorância que eu achava que eu tinha algo especial. Hoje eu descartei essa parcela. Creio, não consigo mensurar isso, não vou dizer, mas uma boa parte dessa ignorância foi dissipada pela própria luz de Deus, né? Ele disse que me consagrou Jeremias a profeta às nações. Profeta às nações. Nações são várias. Ele não disse que era só para Israel, né? Profeta às nações. A prova é que hoje as nações, através do ministério de Jeremias, hoje muitas nações são beneficiadas por verem Deus usar esse homem e recebe vida por causa disso. Vamos ver o versículo 6. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Meu Deus! Se cumpriu tudo? Claro que se cumpriu. O Senhor entrou aqui, né, nessa mente, tomou essa mente, desse vaso chamado Jeremias, tá meio gordinho, né? E passou a usar esse vaso como ele queria, da forma que ele queria. E digo para você, o vaso, ele tem outras ideias, ele tem outros planos.
outros pensamentos. Tem sonhos. Um vaso sempre tem sonhos, planos que são pessoais. Jeremias gostava de uma moça, queria casar com ela. O Senhor não permitiu. Não era plano. Lá, quando Deus escreveu os planos sobre Israel, Jeremias, a época dele, o Senhor disse, solteirinho, não vai casar. Estava incluído lá no plano. Este vaso vai ser solteiro. Isso lá na eternidade, quando conhecia já Jeremias lá, o espírito dele. Então o espírito dele já trouxe esse plano embutido nele, mas só que ele estava oculto, ele não conhecia nada sobre ele. Ele precisava de um Deus para desvendar esses mistérios, né? Quando a gente vem para o mundo, irmão, já vem tudo pronto. Só precisa a luz divina entrar para te mostrar tudo a teu respeito, como vai ser. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor é que vai permanecer para sempre. Amém? Você está entendendo a profundidade desta obra de Deus neste universo? E você está incluído por graça e misericórdia de um Deus que te criou? E que muitos, milhões não foram escolhidos. Você sabe disso? Como você vai deixar de ser grato a Deus por essa condição que Ele te deu, irmão? Eu vejo os crentes mal-humorados, se queixando, murmurando. Isso me dá uma coisa ruim, sabe, irmão? Se queixando da vida, porque não ganharam um pirulito de Deus. Sabe, dá náuseas naquilo, a gente vê aquilo. A arrogância do ser humano para com Deus. Minha vida está uma porcaria. Por que tu está, meu irmão, uma porcaria? Porque o Deus me salvou. Deus me botou na igreja. Deus vai me dar a glória. Olha só como está ruim a minha vida. Irmão. Ainda bem que o Senhor me deu mansidão e paciência, viu? Acho que para muitos Deus deu mansidão e paciência para suportar essas coisas. Porque Deus é ruim comigo, irmão. Não me dá nada. A gente faz uma cara bem feia. Dá sim, irmão. Te deu tudo já. Está tudo pronto a teu respeito. Não te endurece, só isso. Aí você vai ser feliz. Porque no momento que a intimidade de Deus e de você, né? Eu quero dizer assim que isso aí vai cair por terra e você vai ser realmente uma alegria, né? Vai ter uma alegria completa na tua vida. Então, como é que... Até eu entro no nome de Jesus aqui, uma participação especial de uma abelha, né? Mas o Senhor é grande. Então, essa intimidade que a gente precisa desenvolver com Deus tem que ser rápida, irmão. Tem que ser rápida. Porque a gente está endurecido, querendo os nossos planos, querendo manter os nossos pensamentos, as nossas maneiras, as nossas manias, né? E eu quero assim dizer para os irmãos que Jeremias não conseguiu fazer nada da sua vontade. Nada. Ele só teve que fazer o que o Senhor designou para ele. Amém? E isso foi maravilhoso na vida de José. Deus também fez só o que José não queria, mas no final vem a recompensa da comunhão daquela pessoa com Deus. Sempre é assim. Davi foi cuidar de vaca, foi cuidar de gado, de ovelha num campo, longe de tudo que era bom do mundo, a mesma coisa. Mas Deus fez Davi cumprir cabalmente todo o seu ministério, foi cumprido. Amém? Então, irmãos, pense sobre essas palavras e esses exemplos que Deus te deu aqui hoje. Você vai perceber, você vai notar assim, que Deus tem algo contigo e você precisa se abrir
para desvendar esse mistério sobre tua vida. Você está insatisfeito na igreja, você acha que o mundo é melhor, está pensando, volto para o mundo, eu sou muito novo, eu não estou conseguindo, eu sou muito fraco. Não é fraco, irmão, tu está só endurecido. Compreenda isso, amém? Então nós ficamos por aqui hoje, que Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos. Então, hoje aqui nossa live um pouco diferente, uma live especial. Tem irmãos aqui de Natal, né? A gente se alegra com isso aqui. O irmão Anderson e a irmã Maria do Céu, né? Então aqui hoje, irmão Anderson, é a primeira vez, né, irmão? Bem-vindo, meu irmão. E a Verdade, meu irmão. Pai do Amém, Senhor, glória a Deus. Irmã do A céu. paz. Eu acho que a irmã Maria do Céu não conseguiu ligar o microfone. Tem um microfonezinho aí, se a irmã quiser falar para a gente ouvir, aperta o microfonezinho embaixo. Amém. Parece que Estão me escutando? Estou me Glória a Deus, escutando. aleluia. Amém, estamos vendo. Amém, Eu irmã. estou em Natal, na casa da minha mãe, e meu marido está em casa. Então, Amém. eu pedi a ele para entrar, mas eu acho que ele não conseguiu, não. Amém? O Antônio não conseguiu. Que pena, mas vamos ver. Aos poucos o pessoal vai se adaptando, né? Exatamente. Eu não estou lá para ajudar ele, também ele não está aqui para me ajudar, mas Deus está para me ajudar. Amém. Amém. Isso aí. Amém. Vamos aprender aos poucos, né? Aos Isso poucos a aí. gente vai aprendendo, né? Tem também Eu passei para outras Luzia. pessoas também. Eu passei também a live para outras pessoas, mas as pessoas não entraram ainda, não. E as pessoas Convidei, né? vão aprendendo aos poucos, né? É Amém. verdade, é verdade. Tem aqui também o Sullivan, que é lá do Sul, e tem a irmã Luzia, que é Da lá Bahia. da Bahia. Irmã da Bahia aqui também. Meu irmão Vinei, Aí tá ela. Glória a Deus. Aqui é paz, irmã. Caém, Bahia, também. Estamos unidos aí, ligados em uma só mesa, em uma só fé. É verdade, glória a Deus. Meu Amém. irmão Vilnei, o irmão puder falar assim um pouco sobre o funcionamento aí né, do aplicativo aí, porque quando a gente está falando de cá, a gente liga o microfone, quando a gente para de falar, a gente tem que desligar, né? Assim, porque Aí se, desliga. né? Porque se deixar ligado pode dar interferência daí, né? Isso, Quando para, daí desliga o microfone. Agora, a pronto. câmera é assim, ela só aparece para transmissão se estiver falando. Se não falar, mesmo estando aberta a câmera, ela não aparece na transmissão, aparece só um para o outro. A gente consegue ver todo mundo que entra aqui assim na tela? Consegue. O pessoal todo está te vendo, a não ser que a pessoa feche a câmera, aí tu não enxerga ela tá ali, né? Mas não está sendo vista. O Sullivan, meu, tá só a foto dele ali, ele é tímido. Então, mas é isso aí, o bom do Google Meet é esse, tu consegue reunir as pessoas e todo mundo se vê, né? Todo mundo está se vendo. E é um jeito de pregar o evangelho, né? Hoje em dia é difícil a pessoa talvez se locomover, né? De noite, então, pela internet, a gente consegue levar também a palavra do Senhor, né? Verdade. O irmão Juliarme também tinha entrado, mas estava muito ruim a internet dele. Aí ele disse que não, a internet estava muito ruim. Foi, ele falou também. Mas amém. Pois hoje a gente vamos falar um pouquinho, nosso tema é sobre o propósito, descobrindo o meu propósito, né? Uma mensagem que a gente vai ver. Depois eu vou passar para vocês também aí, né? Eu vou começar a pregar, depois eu passo para vocês. Amém. Amém. Então, vamos começar lendo uma palavra aqui. Vamos ver João 15:16. Aqui é Jesus falando. João 15:16. Não esqueça de deixar o microfone desligado, senão ele aparece o som, né? João 15:16. Que diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Jesus falando aqui, né? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Então, Jesus está falando aqui, né? Então, quando eu venho para Deus, quem escolhe é Jesus, né? Amém? Eu vim para Jesus com 38 anos, já não era tão novinho assim, né?
Então, pelo contrário, eu escolhi a voz, então tem uma escolha. Por que Jesus escolhe? A gente não sabe, né? Agora a gente sabe que nós não temos méritos, é tudo na misericórdia e no propósito dele, né? E aí, na sequência, ele fala assim, ó, e vos designei. Então, ele tem algo que ele quer que a gente faça. Então, essa designação representa o propósito, né? Então, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Né? À medida que eu vou ficando conforme a vontade de Deus, né? O que eu pedir vai ser conforme a vontade de Deus. Aí ele vai me dar, porque faz parte do propósito de Deus. Amém? Então, quanto mais eu me adequar, e esse propósito é o próprio Deus que consegue nos revelar, né? Agora, a salvação é para todos. Tem uma passagem lá, 1 Timóteo 2,4, vamos ver aqui. Uma coisa é o propósito, né? Agora, outra coisa é a salvação. A gente sabe que houve a queda do homem, lá no Éden, né? Houve a queda. Então, vamos ver aqui. 1 Timóteo, primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Fala assim, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Então, a salvação Deus deseja para todos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, a gente sabe que Deus tinha um propósito quando criou o homem, né? Ele queria implantar o reino dele na terra. A intenção de Deus era implantar o reino dele na terra. Quer dizer, o lugar que ele é a autoridade. Mas houve o quê? Houve a queda do homem, né? E então, só que Deus tinha um plano de salvação através de Jesus. E ele executou o plano de salvação, né? E então, hoje, através de Jesus, eu posso receber essa salvação. Aí, como disse ali, a vontade de Deus é que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Pela queda, toda pessoa que nasce, ela nasceu em condenação. Amém? Mas se ela aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ela recebe a salvação. Né? Recebe a salvação. E a salvação para livrar do lago de fogo e enxofre, ela é pela graça. Né? Basta eu crer em Jesus, eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, né? Pagou pelo meu pecado, então ali houve a remissão do pecado pelo sangue de Jesus. Eu aceito então que ele morreu por mim, né? Então, eu aceito Jesus como Senhor, como Salvador. Recebo a salvação da condenação eterna. Amém? E então, a gente sabe que Jesus não somente morreu, mas ressuscitou. E subiu ao céu, né? E mandou o Espírito Santo. Então, a hora que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu recebo a salvação e recebo o Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. E eu começo todo um período, então, de restauração, de santificação, através da palavra de Deus, né? Amém? Então, essa é a salvação através de Jesus Cristo. Então, como eu disse, a vontade de Deus é que todos conheçam a verdade e sejam salvos, né? Para isso, ele nos chama, ele chamou cada um de nós. E ele tem um propósito. Então, em cada lugar, em cada cidade, ele chama pessoas para ser servos, para servir ele. Então, a primeira coisa, quando eu venho para a igreja, é o quê? Servir Jesus. Eu estou pregando o que agora? Evangelho do reino, né? Quer dizer, Deus quer fazer um reino, um lugar onde ele seja autoridade. A igreja, ele já é rei, né? O reino já é dele. Mas ele não quer somente na igreja, ele quer recuperar todo mundo, amém? Para isso que nós precisamos, então, pregar o evangelho, né? Jesus, logo após ter ressuscitado, antes de subir ao céu, ele falou lá em Mateus 28, 18, vamos ler Mateus 28, 18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A morte e a ressurreição, a obediência ao Pai, ele recuperou a autoridade que o homem tinha perdido para Satanás. Agora toda a autoridade foi dada para Jesus, no céu e na terra. Agora o versículo 19.
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, aqui é o crer e for batizado. E o depois do batismo, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É o versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, aqui Jesus fala, então, sobre o plano de salvação. Então, hoje, para executar o plano de salvação, Jesus criou a igreja, né? Amém? Primeiro membro da igreja foi Pedro. Vamos ver Mateus 16, 18? Depois, Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Jesus criou a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te chaves do reino dos céus, 19. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será ligado no céu. Então a igreja tem a chave, né? Para acrescentar, ligar pessoas, trazer pessoas, salvar. Amém? Essa é a missão, então, que Deus deu para a igreja, né? Então a gente viu que Deus tem um propósito em cada um. Amém, irmão, né? Como eu disse, eu fui chamado pelo Senhor, bem como às vezes demora para a gente descobrir o propósito. Eu estava com 38, né? 38. Que coisa, parece que não é verdade, mas é. Quando eu vim para o Senhor, eu tinha 38 anos já, irmão. Eu descobri que Jesus tinha um propósito comigo, né? Que era trabalhar para a igreja dele, né? Fazendo o quê? Pregando a palavra, né? O principal dom que o Senhor me dá é de pregar a palavra, né? Pregador, mestre, que é um dos 5 ministérios que tem ali, né? Então Deus me chamou para pregar, mas também chamou para evangelizar. Todos nós somos chamados para o evangelismo, né? Então por isso que o ide é para todos. Eu não posso dizer, não tenho dom para evangelizar, mas Jesus disse que ide, portanto, né? Prega o evangelho a toda criatura. Algo que Jesus mandou todos nós pregar o evangelho. Então quando a gente vem para a igreja, não é só para a gente solucionar os nossos problemas, né? Mas é para trabalhar para o Senhor Jesus. Amém? Mas agora eu queria compartilhar com vocês, irmão, o tempo nosso, né? Hoje nós começamos mais tarde, então tem tempo ainda, tem tempo. Pode ficar tranquilo aí. Então, hoje tem o irmão Anderson, que o irmão Anderson também é chamado do Senhor, né, irmão? Chamado para edificar a igreja também, né, irmãos? Então, vamos deixar com o irmão Anderson conversar um pouquinho aqui, irmão, com a gente agora, né? O Anderson é aqui de Extremoz, né, irmão? Quero que o irmão se apresenta aí para o pessoal. Onde é que o irmão é aqui natural de Extremoz mesmo? Não? Amém, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. A paz. Sou daqui de Extremoz aqui, né? Grande Natal, né? Sou aqui membro da Igreja do Senhor aqui numa comunidade chamada Capim, é um município aqui de Extremoz, né? Onde nos reunimos aqui com os irmãos, onde estamos também nessa missão aí de levar as boas novas aí de salvação. Como igualmente nosso irmão Vilney aí tem o seu trabalho aí muito bom, né? E está alcançando vidas por meio das redes sociais, e isso é muito bom, meu irmão, muito bom. Eu costumo dizer que quanto mais a gente planta, mais a gente vai colher, né? Lá em Mateus 13 diz que Jesus falando sobre a parábola do semeador, né? Que a semente, uma cai à beira do caminho, outro entre as pedras, outro entre os espinhos, outro em boa terra. Então, Jesus ele explica esta parábola, dizendo que a semente é a palavra e a terra é o coração do homem, né? A semente que cai em boa terra, ela vai produzir, ela vai germinar, vai dar frutos, né? E acontece a colheita. E a semente que não cai em boa terra não tem como dar fruto. Então, nenhum de nós sabe como estão os corações, né, que estão ouvindo a palavra de Deus. Pois sabemos que o trabalho para a convenção, né, para converter, para convencer as pessoas, só por meio do Espírito Santo de Deus, né, é que convence. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu plantei, Apolo regou,
mas Deus é quem dá o crescimento, né? E ele diz que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, né? Mas Deus é que dá o crescimento. Então, que Deus seja louvado na minha vida, na vida de cada um dos irmãos aí, na vida do nosso irmão Vilney, da sua esposa. Glória a Deus, estou feliz aí em ver vocês. Não estou presente, como disse Paulo, na carne, né? Mas em espírito nós estamos conectados e por meio dessa ferramenta estamos nos vendo, né? Glória a Deus. Isso é muito bom, irmãos. Que Deus seja louvado muitíssimo aí na Amém, vida irmão. de vocês. Glória a E Deus. como Tá, disse irmão. Jesus, né? A vossa recompensa está com o Pai, que Ele vos dará naquele dia. Amém. Amém. Hoje Então, a Irmão, internet sou e as daqui, meu irmão, cartas, né, que extremoso, de o Natal. apóstolo Paulo fazia, né, de mandar Prazer estar cartas. com os Hoje irmãos as aqui. cartas são assim, né, se enxergando enxergando. pela Hoje dá para a gente internet. conversar. E o irmão tem grupo, o irmão trabalha com igreja na casa, né? Faz um trabalho de casa em casa, né? Eu sei que o irmão tem esse trabalho também ali. E ele também faz esse trabalho das casas, né? Lá do pessoal de Extremosa, ali em Capim também. Então é um trabalho assim, de casa em casa, né, irmão? O irmão tem. A gente já foi lá, acho que numa reunião, 2 ou 3 reuniões nós já participamos, né? Amém. Eu posso dar uma palavrinha? Pode, Maria também, pode falar. Uhum. Eu agradeço muito o irmão Anderson estar andando em casa, assim, fazendo a obra do Senhor. Porque todas as pessoas que precisam de uma palavra, assim, que estejam em tribulação, e fazer esse trabalho em casa, eu fui uma que agradeci a Deus ter enviado esse irmão na minha casa, de eu escutar a palavra, entendeu? E hoje eu sou grata a Deus, primeiramente, Deus, porque foi Deus que enviou o Senhor para ir lá na minha casa, irmãos. Que Deus venha lhe abençoar cada vez mais com sua obra, com seu trabalhado com Deus, levando a palavra, né, para aqueles que precisam, né? Porque no dia que o Senhor chegou lá na minha casa, ali eu estava tão atribulada, pela misericórdia de Deus, passando dias e dias sem dormir, com a tribulação grande, mas sempre orando a Deus e nunca perdendo a fé. Porque quando Deus tem a proposta nas nossas vidas, Deus faz. E quando a gente pede em oração, Jesus escuta nosso clamor. Não é verdade? Verdade. Amém. É verdade. Então, o meu marido não era da igreja, o meu marido era da outra igreja. E eu era novas convertida, né? E aí eu pedi a Deus que Deus unisse, se fosse para mim viver com ele, me unisse eu com ele, para nascer um só, entendeu? E eu pensava assim de me batizar nas águas, para ser um casamento, ter uma comunhão com Deus. Trabalhar como o irmão também está trabalhando, em casa, eu gosto de também pregar, ter um carrinho vendendo frutas, legumes, isso aí também falando de Deus para as pessoas, né? Para as senhorinhas, porque eles precisam. E eu sou grato por tudo de eu chegar ali, porque não foi em vão ter eu chegado ali nesse bairro aí, nessa comunidade também, como o irmão aí prega a palavra, né? E aí, então, eu falava com meu marido que era muito bom a pessoa ser crente, servir a Jesus. E ele não queria. Isso meu filho, mas você não diga que não quer. Porque o querer não é meu, não é seu, o querer é de Deus. Porque se Deus uniu eu e você, porque foi Deus que vai fazer coisa grande na minha vida e na sua. E você vai ser um pregador da palavra. Você crê? Não, mas eu não quero, não sei o quê. Meu filho, não diga isso, não. Não diga isso. Porque o mundo anda e desanda, não é verdade, irmão? O mundo anda e desanda. Então eu comecei a falar. Eu comecei a botar hino de louvor na casa, orando, e várias vezes, tribulação. Não foi, não. E foi ali que eu pedi a Deus, na hora que eu pedi o irmão para chegar, alguém chegar na minha casa para escutar a palavra. Foi como eu disse, Senhor, se tiver de ser meu marido, Deus toque no coração dele, que eu não vou chamar ele para ir para a igreja, mas que ele me chame. Amém? Amém. Amém, irmã. Glória a Deus. Aí foi como chegou o irmão Anderson lá, em oração, e foi como eu recebi a presença de Deus na minha casa, através do irmão. Amém?
Amém. Amém. Isso aí é o testemunho da Amém. irmã, né? Uhum. Exatamente. Aí, pô, resumindo, sábado o marido estava dizendo assim, eu vou me batizar nas águas, ó. Aí eu disse, oh, glória a Deus, aleluia. Aí eu disse, meu filho, se você quer se batizar nas águas, eu não disse nada, né? Porque eu já estava pensando também em batizar nas águas, né? Junto com ele, né? E também levar minha filha também para se batizar nas águas, né? Amém, graças a Deus. Amém. Aí eu fiquei calada e disse assim, tá certo, mas não disse nada a ele, né? Eu disse, vou combinar com os irmãos como é que vai ser o batismo, que também eu quero me batizar nas águas, eu quero ser outra criatura, morrer a Maria do Céu e nascer outra Maria do Céu, em nova vida, Amém. né? Amém? Amém. Amém, irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. E minha filha também está aqui também quer se batizar nas águas, mas eu dei também um estudo bíblico para ela meditar a palavra, e ela disse, mãe, no dia que for batizar também, eu quero me batizar nas águas. Uhum. Glória a Deus, Amém. aleluia. Amém? Vamos ter um batismo aí Isso com aí, bastante vamos irmãos, sim. em nome de Jesus. Amém. Estamos organizando esse dia, viu? Lá para a casa do irmão lá, Júlio Emerson, lá em Barra do Rio. O irmão ele tem fez o convite para a gente participar aí do churrasco, de um almoço aí com os irmãos, com a igreja aí, e ter o Amém. momento lá do batismo lá. Amém? E eu sou grata por tudo, irmão, por você, porque tudo é como Deus faz na hora certa, e tudo é no dia certo e na hora certa. É tudo como Deus permite. Amém? Amém. É verdade. Glória a Deus, irmã. Glória Pois a Deus. eu vou me batizar nas águas em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus fazendo a obra, Isso né? aí, Irmã? Deus Isso é já muito está cumprindo importante. parte do propósito aí, né? Deus já começa Não, o propósito. Deus já cumpriu, porque além de o marido ter combinado comigo para nós servir a Jesus e ir para a igreja, e ele querer se batizar nas águas, eu fiquei assim emocionada, mas mesmo na hora eu não quis dizer a ele que também ia me batizar nas águas, eu fiquei na minha, né? Calada. Mas Deus abençoe ele. Tá certo, meu filho, tá certo. Se quer batizar nas águas, tudo bem. É mesmo, é assim mesmo. Morreu o Antônio e nasceu outro Antônio novo. Amém. Muito bem, Nasceu um glória a novo Deus. homem. Né? Nasceu um novo homem. É isso Amém, aí, papai. Glória a Deus, né? E o irmão, antes, só perguntar antes da gente encerrar aqui, quantos anos o irmão começou com o Senhor, irmão? Como é que foi o teu chamado? Meu irmão, se a gente tinha for contar 38 anos. se a gente for contar assim os detalhes, muitas coisas, quantos livramentos eu recebi do Senhor nessa caminhada para chegar assim, onde eu cheguei hoje, né? Só a misericórdia de Deus aqui pode nos sustentar. Glória a Deus. Quando eu me rendi, né, ao Senhor, aceitei o chamado do Senhor na minha vida, eu tinha 16 anos de idade, né? Eu confessei o Senhor como meu Salvador em 2004. E aí isso foi numa brincadeira, né? Tava numa brincadeira ali, um rapaz disse, vamos ali na igreja. A gente foi assistir um culto. Aí nesse dia o rapaz disse até que o rapaz que estava comigo, né? Disse, eu vou aceitar, mas primeiro eu vou beber 1 litro de cana para me dar coragem, né? A gente vê aí o plano de Deus aí para a vida do homem. Às vezes o homem toma umas decisões que ele acha que é Deus ali no momento, né? Mas Deus, ele sabe a hora certa de chegar na vida de uma pessoa, né? E quando eu aceitei ao Senhor, isso antes de eu entrar no Evangelho, meus pais não é cristão, meus irmãos também, né? E aí, logo quando eu aceitei, eu tive aquela sede de conhecer a palavra e fui lendo. Eu andava com aquele Novo Testamento, uns azulzinho pequeno, andava com uma carteira assim no bolso, para onde eu ia, eu estava com ele ali. Em hora de almoço, eu estava lendo, e ficava sempre lendo. Mas quando a gente vai, assim, conhecendo a palavra de Deus e começa a ouvir coisas que às vezes é contra aquilo que está escrito, a gente fica um pouco assim meio incomodado e vai uns dizendo, não, mas é porque é assim que tem que seguir, né? E aí eu comecei a ver a palavra de Deus dizendo que é somente as escrituras, que é somente aquilo que Jesus diz na sua palavra,
o apóstolo Paulo, quando ele diz, né, eu apliquei essas coisas a mim, Apolo, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, né? Então, durante a minha caminhada, eu comecei a ver o que a palavra de Deus dizia e comecei a defender o que realmente ela estava dizendo, e aí começou a vir o desconforto, as perseguições, e aí eu comecei a ver a vida dos seguidores de Cristo na Bíblia, que todos eles tiveram desconforto, né, por decidir a seguir o seu mestre, né? Jesus disse que aquele que ama mais pai, mãe, irmão ou irmão mais do que a mim não é digno de mim. Então, tem pessoas, aqui mesmo onde eu moro, né, teve um rapaz aqui que disse para o filho dele que no dia que ele entrasse na igreja, ele não pisava o pé em casa, né? E hoje, esse rapaz, quando eu fiquei sabendo, né, que ele era muito contra o cristianismo, contra os cristãos, eu comecei a fazer uma visita a ele, fui fazendo uma visita e devagarzinho comecei ali entrando com a palavra, ele falava uma coisa, dizia que tinha Deus e eu mostrando ali a palavra, né? E aí ele começou a me fazer pergunta, mas o que é que a palavra diz sobre isso? Aí eu comecei a abrir as escrituras e mostrando o que as escrituras diziam. E aí, não eu, mas o Senhor foi convencendo ele ali, ele foi vendo o que realmente a palavra estava dizendo, né? Porque eu acredito que Deus ele não vai convencer uma pessoa para a justiça diante de uma mensagem que não é de Deus, mas que é dos homens. Se a mensagem é de Deus que nós estamos levando, pode ter certeza que uma hora nós iremos colher frutos e frutos bons, né? E como eu disse, né, que quando o Senhor disse que eu vos nomeeis para que vocês vão e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Então, o fruto ele está relacionado a pessoas, né? A pessoas. Então, que tipo de pessoas nós estamos edificando, né, sobre o fundamento que é Cristo, chamado fundamento dos apóstolos, onde lá em Efésios vai falar, né, que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos, e Paulo até fala lá em Coríntios 3:11, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, a qual é Jesus Cristo, né? Então, aí eu fui levando a palavra para esse Senhor, e aí hoje tem aí o esposo da irmã aí, que está aí, a irmã Maria do Céu, que é o Antônio, ele é ela é o esposo do Antônio, que é filho desse senhor que eu estava falando da palavra de Deus para ele, né? É isso aí mesmo, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, ao qual é Jesus Cristo, né? E em seguida a gente vai ver aí a respeito de uma obra que é construída sobre este fundamento. Se for uma obra que não está sobre o fundamento que é Jesus, né? Essa obra ela não vai permanecer, ela vai ser desfeita, porque ela será provada por meio do fogo. Por isso que Paulo diz que nós somos vasos de barro para que a excelência do poder não seja nossa, não venha de nós, mas sim de Deus, né? Então, Paulo diz assim, tendo, porém, este tesouro em vasos de barro. O tesouro, ele se encontra não em um vaso de prata, de ouro, de cristal, mas em um vaso de barro. Deus pega as coisas simples para tornar algo grande, né? Para que por meio de mim, da irmã Maria do Céu, por meio do casal aí, do seu Vilnei, a sua esposa, outras vidas, né, conheçam a Cristo. E aí o Senhor me faz lembrar agora, de Timóteo 4,16, quando Paulo disse assim, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvará tanto vocês mesmos quanto aqueles que te ouvem. Glória a Deus. Então, quando eu comecei a ir na casa desse rapaz, hoje ele puxa uma cadeira para me sentar, ele me chama para tomar café com ele, ele confessa Glória que Cristo é o único salvador da vida dele, que ele é o único que se deve adorar, Glória né? a Deus. E tem aí também agradecendo muito pela vida do Antônio, que é o filho dele, que hoje está na caminhada conosco, né, levando a palavra de Deus. O irmão Antônio foi também um instrumento para nos levar a uma comunidade onde lá 2, 3 pessoas entregaram para Jesus. Glória a Deus.
fazem parte deste grupo também. E louvamos a Deus, irmãos, diante de tudo isso, né, que a gente vem passando na nossa caminhada, nós não temos motivo de desanimar e de parar nenhum momento, independente dos levantes que vêm, porque a história da igreja sempre foi de perseguição. Se alguém quer seguir a Jesus e não quer ser perseguido, não quer ser caluniado, não quer ser rejeitado, então aceitar aí o que o inimigo tem para oferecer nesse mundo, porque tem muito dinheiro, tem muito emprego bom aí, tem muito carro novo, carro bom aí, as pessoas estão diante de tudo isso dizendo que não quer vida melhor do que essa. Mas Jesus disse na sua palavra, aquele que perder a sua vida, achá-la-á, e aquele que achar a sua vida, há de perder. Então, a vida que nós temos que achar não é aqui, é em Cristo. A nossa vida que nós temos que achar é em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, devemos perder esta vida aqui para ter uma vida em Cristo, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É verdade. Então, eu louvo a Deus que hoje tem, né, minha mãe que hoje vê eu com a vida transformada, que quando eu estava no mundão aí, ela dizia, o que é que vai ser desse menino? Esse menino aí não vai dar o que preste, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas aí, dos mais teimosos, mais trabalhosos da família, foi o que Deus levantou, né? Glória a Jesus, para trazer o meu irmão, o George, que é o Firmino, que é o conhecido também do casal aí. Glória a Jesus, que está na presença de Deus hoje, pregando o evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem o meu irmão Jamerson, que ele confessou ao Senhor, mas está aí de férias, né? Que viemos orar e que Deus conceda uma oportunidade, que ele sempre está dando. Vamos orar. E tem o meu irmão Jean também, que estamos orando para que o Senhor traga para a presença dele, que é outro meu irmão. Jean Anderson e Jean? Jean Anderson e Jean? É o Jamerson. Jamerson. Uhum. Jamerson e o Jean. Uhum. Vamos anotar, eu tenho um caderninho. Amém, glória a Deus. Amém. Mas e isso, Amém. E quantos anos está com o Senhor agora, irmão? Quantos anos? Oi? Quantos anos já está com o Senhor agora? Desde os 16 anos, né? Uns 20... Em 2004 para cá. 21 anos. É? Isso. Que bênção. Glória a Deus. Uhum. Né? E nessa caminhada aí, estava... É uma instituição, como o irmão conhece, né? Aí que eu aceitei na Assembleia, né? Conheci a Assembleia de Deus. E aí aconteceu muitas coisas, né? Perseguições, coisas que, às vezes, quando a gente... Nós estamos dispostos a defender aquilo que o Senhor fala na sua palavra, se nós realmente renunciar tudo para fazer a vontade de Deus, nós vamos ter esses desconfortos, né? Amém. O Senhor chamou o irmão para o Evangelho do Reino, né? Amém. Glória a Deus. E hoje, irmãos, procuro ter sempre minha comunhão com os irmãos, tanto da Assembleia como da Batista, independente de onde seja, como a Bíblia diz, né? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então, o desconforto que tem do lado de lá, isso não vai me abater ou me desanimar, jamais, porque eu sei o que tenho crido, e sei o que o Senhor me chamou para tirar essas vidas por meio da palavra do Senhor que estão aí perdidas, né? Tanto dentro como fora. A gente fala dentro, né, de muitos cantos que as pessoas vão, que elas de uma forma vão para procurar Deus, mas infelizmente quando chegam lá, elas passam por tipo uma lavagem cerebral ali, aprendem umas coisas que depois elas vão dizer: eu fui esse tempo todinho, como muitos hoje em nosso meio dizem, rapaz, eu passei esse tempo todinho sendo enganado, né? Infelizmente. Mas, enfim, meus irmãos, que o Senhor Deus nos sustente, né? Que independente do que se levante, que seja quem for, que venhamos
defender e ser servos de Cristo, como Paulo falou em Coríntios 7, 22, 23, quando ele disse que nós somos comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens, mas servos de Cristo. Servo de Cristo. Glória Amém. a Jesus. Amém, meu irmão. Amém, Deus irmão. abençoe. Deus abençoe. Quero ouvir os outros irmãos aí, né? Pois é. Pois agora Parece que o irmão Carlos estava falando de a oração, o irmão depois faz o louvor, né? a gente está chegando ao final da nossa live. Isso, Então, pode agora, vou pedir para a Nora fazer uma oração e depois o irmão termina com um cântico, louvando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pode ser, irmão? O irmão Carlos, pode ser, meu irmão. O irmão Carlos estava digitando aí, parece que estava. Não sei se ele estava querendo falar ou estava aí. Não entrou. Ele não chegou a entrar, então acho que está só no teu celular, eu acho. Não chegou a entrar, não. Mas vamos ver a próxima vez. De repente o irmão entra também, né? Ele deve estar lá. Tá bom. O Carlos acho que está no grupo. Deixa eu ver aqui. Ele deve estar no grupo. Mas amém. Nós vamos encerrar hoje. Agora temos na próxima quarta-feira. Quarta-feira, às 19 horas, temos outra live, irmão. Uhum. Amém, amém. E a gente pode fazer no fim de semana também uma Podemos live, né? fazer De repente, com mais tempo, assim, mais à vontade, daí também, né? A gente pode fazer, sim. Mas, então, eu pedi para a Nora fazer a oração. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Senhor, por esse momento de comunhão que tivemos contigo, Senhor, com os irmãos, Senhor, de Extremós, Senhor, em nome de Jesus, com o irmão Anderson, com a irmã Maria do Céu, com a irmã Luzia, lá da Bahia, Senhor, com o irmão Sullivan, lá do Rio Grande do Sul, lá com Candelária. Senhor, queremos te louvar, te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, a tua graça com as nossas vidas, pelo alimento puro e genuíno da tua palavra, Senhor, que tu nos enviaste para nos fortalecer em ti, na tua força, no teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Tu possa continuar alcançando outros irmãos, Senhor, trazendo para a comunhão, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, a paz do Senhor. Prazer estar com vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente. Alegria ter os irmãos com a gente. Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Maria do Céu, Que Deus te abençoe. Até a próxima. irmãos. Até quarta-feira, se Deus quiser. Quarta. Amém. Amém.